Após um encontro trágico com o infame Truque Khan, nossa protagonista renasce em um mundo completamente novo como a filha ilegítima de um poderoso duque. Embora tenha nascido em berço de ouro, seu destino a leva para a casa de seu tio, onde é submetida a humilhações e desprezo por sua prima. No entanto, quando finalmente se reúne com seu pai ausente, a verdadeira jornada se desenrola, enquanto ela luta para conquistar o amor e o reconhecimento que tanto almeja. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. No vídeo anterior, Clathier, a prima da Prota, fez uma visita na mansão dos Paeraton. Seu intuito na visita era humilhar e desmoralizar a garota como de costume. Entretanto, nada disso foi possível na presença do Duque. Assim que o Duque chega à sala onde estão as garotas, ele desvia de Clathier e pega no colo sua filha. Percebendo o desprezo do tio, Clathier tentou se desculpar e convencer o Duque de que a Prota mentiu sobre ela. No decorrer da trama, o Duque confronta a garota sobre suas palavras difamatórias contra sua filha. E mesmo que Clathier tenha um profundo desprezo por sua prima, o medo diante da aura sombria do Duque a faz recuar. Por fim, o Duque expulsa Clathier da mansão, sua maldade e inveja para com a Prota ficaram evidentes demais. A pequena vilã foi confrontada com a realidade de sua rejeição e a proteção concedida à Prota. Apesar de ter se livrado de Clathier, o sistema informa a garota que sua missão de vingança da prima não foi completa, já que grande parte do trabalho foi executado por seu pai. Por isso, o sistema precisa aplicar uma penalidade à Prota. A penalidade causa lapsos na racionalidade da Prota, que a fazem dizer coisas estranhas e chorar incontrolavelmente. Diante dessas reações adversas, seu pai, o Duque, questiona o que pode ter feito de errado. E para completar a confusão, ele descobre que todos no castelo ganharam desenhos feitos por sua filha menos ele. Sem mais delongas, vamos de continuação de história aqui no canal. Parte 5 da Protinha do cabelo rosa. Então diz a empregada em tom didático, todos estão absolutamente amedrontados com o que pode acontecer daqui para frente, mas ela prossegue sugerindo esclarecer as coisas. Então ela prossegue recapitulando os passos do Duque. O mordomo achou que a senhorita não estava bem e sugeriu que Sua Excelência fosse vê-la. Mas a questão é por que ela começou a chorar enquanto estava com Sua Excelência? Além disso, todos ganharam um desenho da jovem dama. Porém, Sua Excelência, que é o pai dela, não ganhou nenhum. Orgulhosa, a empregada informa a sua conclusão. Depois de tudo isso, podemos concluir que a jovem dama odeia Sua Excelência. Essa aí não dá valor à própria vida. Enquanto o mordomo e as outras empregadas abafam a confusão, a mais sensata delas questiona o que a senhorita disse enquanto chorava. Ele repete as palavras da garota: "Você não é o meu papai. Te odeio." Eles questionam se depois disso o Duque não abraçou para acalmá-la ou se mesmo ele não tentou sorrir para confortar a jovem dama. Mas ele questiona por que ele faria algo assim. A empregada de alguma forma questiona se ele tem mesmo sentimentos, se ele ao menos já sentiu algo quando segurou sua filha em seus braços. Ele se recorda dos momentos com a garota, sua respiração suave, suas bochechas pressionadas contra o seu peito. E animadamente sugerem que ele vá ver a senhorita novamente, pois se ela continuou chorando, Vossa Excelência deve ir confortá-la. Ele percebe um pouco seu erro. E questiona aos empregados: "Vocês sabem o que significa nhão-nhão?" Sombrio, ele avisa que precisa saber. Enquanto isso, no quarto da Prota, a garota continua inconformada rolando na cama. Ela não sabe o que deve fazer depois do que aconteceu. Pois mesmo que ela seja uma filha ilegítima, isso saindo da sua própria boca é pedir para ir de Americanas. Em seu momento deprimente, perguntaram se ela queria comer, mas ela não soube nem responder apesar de estar com fome. A empregada atenciosa insistiu fazendo um drama questionando se ela não gostava da comida que elas preparavam para ela. Mas logo ela se levanta dizendo que não é isso, e então ela avista seu pai parado na porta com um pratinho de comida. "Papai?" Ela diz com certo receio. O silêncio entre os dois é ensurdecedor. Mas então ele rompe o silêncio a convidando para comer. De início ela não entende muito bem o que está acontecendo. Mas assim que ela entende, a Prota se anima. Ela come um monte e tudo está muito delicioso. O pai ainda questiona se está adequado ao gosto dela. Apesar de afirmar, ela questiona o porquê ele está falando assim. Ele insiste que ela responda se gostou ou não de forma clara. O que faz a Prota questionar o que aconteceu com ele. O olhar dele é mesmo perplexo. Ele explica que as empregadas pediram que ele cuidasse dela. Até mostra uma notinha que elas fizeram para ajudá-lo. Mas claramente ele está fazendo isso da forma errada. Quem fala de forma tão formal com o bebê?
Ele amassa as notinhas percebendo que elas não ajudaram muito. Então tenta seguir do seu próprio jeito, ele questiona se ela se assustou muito hoje. Ela confirma dizendo que se assustou um pouco. Ele explica que na mansão não há ninguém que possa machucá-la. E afirma que nem o Marquês da Renca nem sua filha voltarão a entrar na mansão. A prota percebe que ele pensou que ela estava assustada por conta da Clotilde. Ela achou que o seu maior problema era o que havia acontecido da última vez que ele veio ao seu quarto. Mas ela percebe que desde o começo ele veio para consolá-la. Ela não tinha percebido que essa era a sua intenção. Ela também precisa ter cuidado quando tem sua consciência de adulto. Ela pede desculpas e diz que entende que o papai estava fazendo o melhor por ela. Ele questiona se isso é verdade. E ela animadamente confirma que sim. Ele questiona se tem algo que ela queira lhe dizer. Nesse mesmo momento ela questiona mentalmente. Por que ele a havia deixado na casa do Marquês da Renca e por que nunca havia visitado? Mas percebe que isso não seria muito adequado, e apenas responde que não há nada. Ela pensa que os bebês costumam ser muito honestos com seus sentimentos. Mas ela tem que ser uma boa menina para conseguir viver bem. Então ele questiona, mesmo depois de eu te deixar sozinha por tantos anos? Ela diz tentando manter a atitude positiva, que ele deveria ter uma razão para isso. Ele diz algumas frases que ele poderia dizer para justificar sua ausência na vida da garota: houveram circunstâncias, teve uma razão para isso, agora ela está ali, e isso já basta. Mas ele afirma que nada disso seria suficiente. Quaisquer que fossem as circunstâncias. Ele sabe que foi errado deixá-la lá. Então se ela quiser, ela pode chorar. Em sua mente ela pensa que tem que dizer que não, essa é a resposta. Mas não é algo que ela consiga controlar. As lágrimas inundam o rosto da prota. E ela questiona por que ele demorou tanto, por que ele abandonou, se ele sabe como ela teve medo. Em meio às lágrimas ela continua incontrolável afirmando que sentiu falta dele, que sentiu muita saudade. Ela diz ao pai: eu fiquei muito tempo te esperando. Se você é o meu pai, por que me deixou sozinha? Na intenção de acalmá-la ele abraça a garota e se desculpa, afirmando que estava errado. Ele sente muito. Apesar de seus receios ela se sente confortável no abraço de seu pai, é quentinho, ela tem um pai só para ela, pelo menos por enquanto. Mesmo que eles não sejam uma família de verdade. Em outro momento, na sala de reuniões do Duque. Um dos homens informam que recebeu um pedido que merece atenção especial de Vossa Excelência. Ele começa a sua explicação sobre o conteúdo do material que ele está lendo para o Duque. E que acredita que seja algo de seu interesse. Porém, nesse momento todos começam a ouvir um barulho de batidas. O homem se questiona que barulho poderia ser esse, e continua tentando falar sobre o assunto, porém o barulho começa a atrapalhar a falar. Apesar disso, o Duque não demonstrou nenhuma reação. Ele nem mesmo está ligando para o barulho. Todos acham isso estranho, pois Sua Excelência não é o tipo de pessoa que aguenta barulho. De certa forma eles não estavam errados, ele larga a pena na mesa, e sai sem dar nenhuma explicação aos homens. Eles tentam questionar onde ele está indo. Se é por conta do som. Eles perguntam se o Duque vai matar alguém. Porém, o barulho está vindo diretamente da jovem dama, para variar a prota está com penalidade ativa, e se comportando igual uma criança. Os homens se assustam pensando que esse som é a jovem dama, e que ela provavelmente está em apuros. O Duque se aproxima dela, tentando adverti-la de não correr dessa forma, pois se ela continuar correndo, ela vai cair e se machucar. A cena é super fofinha, enquanto os homens se surpreendem, para muitos é a primeira vez que veem o Duque dessa forma. Voltando para a sala de reuniões, mais uma vez ele leva a prota consigo. E avisa que antes de começar a reunião, ele tem um ponto importante que quer discutir. E todos devem levar isso em conta. Seu tom sombrio desperta a atenção dos homens presentes na sala. Então ele prossegue: quando minha filha andar, se ouvirem esse som, podem ficar tranquilos. Mas se não ouvirem esse som, todos devem ficar em alerta para proteger minha filha. Pois isso significa que ela não estará por perto. E isso é preocupante, então ele conclui dizendo: vocês devem fazer isso, a menos que vocês estejam curiosos para saber o que acontece caso não a proteja. Desesperados eles confirmam que vão cuidar da jovem dama mesmo que isso custe suas vidas. Um deles até diz que vai dormir com os ouvidos em pé a noite toda, tudo pela jovem dama. O Duque fica satisfeito com as respostas. E afirma que podem começar a reunião. Mais uma vez a penalidade aleatória da prota foi ativada.
fazendo com que ela ficasse extremamente vermelha de vergonha. Mas ninguém estranhou isso, afinal ela é uma criança. E prosseguiram com uma reunião. Eles querem discutir, primeiramente, sobre a cerimônia. Os homens precisam saber se o senhor pretende participar com a jovem dama. Mas ele acredita que ela ainda é muito nova, e ele não pretende mostrar sua pequena filha para as velhas raposas. Ele pede que remova o nome da jovem dama da lista. Interessada pelo assunto, ela chama seu papai para conversar um pouco mais perto. E falando baixo em seu ouvido, ela questiona: qual é o meu nome? Ele fica perplexo com a pergunta da garota. O meu nome, ela sussurra novamente. E também pergunta quantos anos ela tem. Mas depois disso ela fica sem graça pensando que ele não sabe. Ela se questiona se a pergunta foi boba demais. Ela fica um pouco sem graça por isso, ela nunca tinha visto o Duque agir daquela forma. Durante a reunião, um dos vassalos perguntou se a prota realmente não sabia seu nome, nem mesmo sua idade. E questionou como o Marquês da Renca chamava. Infelizmente, apesar de seus esforços em sussurrar, todos ouviram o que ela disse ao seu pai. E para ser bem sincera, ninguém nunca chamou pelo nome na casa do Marquês da Renca, então, ela realmente não sabe seu nome. Enquanto esteve com o Marquês da Renca, ele e sua filha a chamavam de coisas como: ei, você. Lixo, coisa inútil, evidência de infidelidade, uma vergonha para a própria família, filha ilegítima. Mas ela não tem que pensar tanto sobre isso. Mas finalmente ela capta a situação, é o mesmo que antes, ele está chocado da mesma forma, como quando descobriu que ela não recebeu a pensão alimentícia. Ela pensou que ele estava bravo com ela, mas não era isso. Ele só não queria que ela se lembrasse de coisas ruins e dolorosas. Então ela age dizendo: eu não sei meu nome, nem minha idade, mas não me sinto envergonhada por isso. Ela percebe que a maneira do seu pai de se expressar continua sendo difícil, mas agora ela já consegue entendê-lo melhor. E diz que não precisa se preocupar porque agora ela tem o seu papai. Apesar do seu jeito estranho, é assim que ele cuida da prota. E então, fazendo carinho nas bochechas da pequena, ele afirma que sim, ela não precisa se envergonhar. Quem se atreveria a pensar mal de você? Luatisha. Ele finalmente diz seu nome pela primeira vez. Luatisha, esse é o seu nome. Ela pensa que já ouviu falar desse nome. A última vez que ela foi chamada dessa forma, foi quando sua mãe ainda segurava nos braços. E então ela se recorda que sim, esse é o seu nome. Ela pede que seu pai repita novamente, o que ele faz com muito carinho. Ela está muito feliz por ser chamada pelo seu nome. Mais tarde ela está deitada em sua cama, e ao acordar, percebe que está mais aconchegante e quente do que o normal. Então ela vê a marca de seu rosto em um tecido vermelho. Quando identifica que o tecido pertence à camisa de seu pai, ela toma um susto. Mas naturalmente ele pergunta se ela já está acordada. Muito agitada com a situação, ela deseja um bom dia para lá de estranho. Ela se questiona por que ele estava deitado com ela. E se aquilo na camisa dele são manchas de lágrimas. De repente a jovem dama começa a chacoalhar os braços e dá pancadas no peito de seu pai. Por fim, ela agarra a camisa do pai e diz sem hesitar: se me deixar de novo, eu realmente vou te odiar, papai. Como já podíamos esperar, novamente sua penalidade foi ativada. Que ódio desse demônio. Então, com a intenção de causar um infarto coletivo, ele tira a camisa. A pequena Luatisha questiona se doeu, ele afirma que sim, afinal ser machucado com esses pequenos punhos que se parecem mais com algodões é algo muito doloroso. Mas ela diz que não está falando sobre isso, mas sim da cicatriz que ele tem no abdômen. Mas ele diz um pouco mais sério, que não foi grande coisa. Então ele tampa os olhos da garota. Ela questiona por que dele está fazendo isso, e ele afirma que é porque não é algo agradável de se ver. Curiosa, ela questiona se ele foi ferido por causa de alguma batalha. Mas ele afirma que não, então a pequena se abaixa e começa a soprar a cicatriz do ferimento. Ele questiona o que ela está fazendo, e ela afirma que é isso que se faz quando uma pessoa se machuca. Mas ele explica que é uma ferida antiga, que já não dói mais. Então ela disse que está fazendo isso agora, porque ela não estava lá quando aconteceu. Então, como uma bebezinha, ela começa a dizer enquanto levanta os braços: por favor, que a dor desapareça. Diante da atitude da pequena, ele reflete medo, olhares desconfiados e cheios de ódio. Sei o quão dolorosos podem ser esses olhares. Me desculpe ter te feito passar por tanta dor também. Eu deveria ter feito com você o mesmo que fez comigo agora.
Ele comenta que quando ela estava vivendo com o Marquês, ele ficou sabendo que ela estava doente, muito provavelmente por conta dos maus tratos que sofreu. Ela não se recorda de ter conhecido o Duque nessa época, mas ele afirma que ia vê-la todas as noites. Ele pensava que ela não queria vê-lo. E embora o imperador estivesse irritado por ele voltar do campo de batalha todos os dias, ainda assim o Duque ia visitá-la. Mas todas as vezes que ele chegava, Luatitia já estava dormindo. Na batalha ele procurou não se ferir na linha de frente, porque tudo o que ele queria era retornar o mais rápido possível. Sua intenção sempre foi trazê-la de volta para sua mansão. Ela confessa ao pai, que naquela época, ela nunca tinha ouvido falar que seu pai tinha ido para a guerra. Ela só conseguia pensar que tinha sido abandonada na casa de seu tio. O Duque insiste que a pequena o perdoe. Mas com doçura ela afirma que agora está tudo bem, agora ela sabe que seu pai foi forçado a deixá-la para ir para a guerra. Mas é claro, ainda assim, seria mais confortável estar com seu papai desde o início. Ele disse que ela é uma criança especial. Pois ela não nasceu com magia. Apesar dele dizer isso com a maior naturalidade, essa afirmação preocupa a Prota porque há uma possibilidade de ele suspeitar que ela não seja sua verdadeira filha, pois sem magia, ela não é diferente de um bebê comum. Mas ele afirma que tinha medo que ela morresse, por não poder suportar a magia de seus irmãos. E por saber desse medo, o Marquês da Renca se ofereceu para ficar com ela, que era sua sobrinha. Era uma boa oportunidade, até porque sua prima tinha mais ou menos a sua idade. Na época, o Marquês afirmou que ela iria gostar, pois a família é um pilar importante para uma criança. Mas agora ele sabe qual era a real intenção do Marquês. Ela foi enviada para os da Renca para ser protegida e cuidada. Ele inclusive recebia relatórios, sempre dizendo que ela estava bem. Ela percebe a situação, e pensa que não fazia a menor ideia. Ela não poderia imaginar que esse era o motivo, ela foi enviada para o Marquês apenas para que fosse protegida por não ter magia. Mesmo assim ele sente muito. Estranho que ele se desculpe tanto, já que foi o Marquês quem errou, ainda assim ele não para de se desculpar. Por fim, ele afirma que quer que ela saiba disso, que em nenhum momento ele abandonou, ou sequer, pensou nessa hipótese. A ideia de abandoná-la nunca passou em sua cabeça, nem um segundo sequer. Mas então ela disse tremendo e chorosa: mesmo que eu não tenha magia? Continua querendo ser meu pai? Ao que ele afirma prontamente que isso não importa nem um pouco para ele. Ouvir isso leva para outras lágrimas, ela diz: papai, você sempre foi o meu papai, e ele abraça afirmando sua presença agora na vida da garota. Então ela reflete que de fato, ela não queria todas as condições que pediu para aquele demônio. O que ela realmente queria pode viver uma vida sozinha e crescer como uma órfã, era exatamente o que ela está tendo agora. Uma vida em que ela possa conhecer o amor de uma família. Esse era realmente o seu único desejo. Outro dia no jardim da mansão, Luatitia toma um chá com seu pai, ela questiona se faz 4 anos este ano. Ele afirma que sim no dia 11 de outubro. 11 de outubro? Ela questiona. Mas essa data já passou, ele confirma que sim. Então Duque diz, que mesmo que este ano já tenha passado, o próximo em que a garota fará 5 anos virá. E seu aniversário será ainda mais grandioso que o de qualquer membro da família imperial. Enquanto come seu pudinzinho, ela pensa que o Duque deve se sentir culpado por não ter celebrado o seu aniversário. Pergunta se é verdade que ele mandava vestidos todos os anos para ela. E ela pensa que os vestidos que Clotilde sempre usava eram originalmente seus. Ela pergunta se eles eram mandados por conta de seu aniversário. Ele afirma que sim, mas eles pegaram o que era dela. Ela entende, e pensa que, por mais duro que fosse no campo de batalha, ele sempre lembrava dela. Ela confessa que pensou que ele odiasse seus aniversários. Ele questiona por quê. E ela reflete que sempre achou que ela fosse a representação do fim de sua mãe. Ela sempre ouviu que ela nasceu tirando a vida da própria mãe. Por isso era uma criança abandonada. Antes ela não podia falar, e muito menos fazer perguntas. Mas agora era diferente, ali estava seu papai e ela não precisava ter medo dele, e então ela confessa ao pai: bom, é que no dia em que eu nasci, a mamãe se tornou uma estrela no céu. E você me odiou por isso, não é? Ele questiona quem disse isso para ela, ao que ela afirma que foi seu tio. O ódio que o Duque está do Marquês da Renca agora não pode ser medido. Luatitia, vem aqui. Ele chama a pequena para sentar em seu colo. Ele então explica que ela entendeu mal. Que sua mãe morreu no dia em que ela nasceu, mas que ela não se tornou uma estrela por causa dela.
Após a garota nascer, ela ainda pôde amamentá-la e dar um nome a ela. Luatisha de fato se recorda disso. Ela se recorda das palavras de sua mãe: eu te amo. Seja feliz, Luatisha. E mesmo que de alguma forma a morte dela tenha sido culpa da garota, suas últimas palavras foram essas, dando um nome à sua filha. É como um laço que as une. A prota pensa que agora ela gosta mais ainda de seu nome. Ela diz empolgada ao pai, que acha que sua mãe gostava muito dela. Ele afirma que sim, que ela amava muito. Ao ponto de não querer se separar dela. Então ele afirma: Luatisha, seu aniversário é um dia para celebrar grandiosamente. E promete, que de agora em diante, ele não irá deixar passar. Enquanto diz isso, ele segura suas pequenas mãozinhas, suas mãos são um pouco ásperas, mas para ela são as mais aconchegantes do mundo. Ainda assim, essa resposta não foi o suficiente, ela se pergunta como foi que sua mãe morreu, mas ela não tem coragem de perguntar ao Duque. Mas ainda assim, ela está feliz, pois tem seu pai ao lado dela. E então ela chama sua atenção, dizendo que ele precisa prometer algo a ela. Ele deve prometer, que sempre será seu papai. Então eles se preparam para fazer uma promessa de mindinho. Mas ela interrompe, dizendo que ela precisa ter certeza. Então ela fará diferente, seu dedão será o carimbo, ele será a marca de um contrato. Então ela corre dizendo que vão selar agora, e que precisam fazer cópias do contrato um para cada um. A prota não é boba não, ele se sente um pouco estranho, mas agora ele será seu papai aconteça o que acontecer. Então ele questiona, se ela vai gostar dele mesmo se ele não for bonito. Mesmo que ele não seja rico ou não morra por ela. Então ela se recorda das coisas que disse no outro dia quando a penalidade estava ativada. Ele não se esqueceu de nada. E ela realmente disse tudo isso. Mas então ele afirma que esteve pensando em suas condições para um pai e acha que tudo aponta para ele. Ele é mesmo o pai ideal. Ele com certeza cumpre com todos os requisitos. Ela o observa com sua expressão arrogante, mas deve admitir que ele é realmente o homem mais bonito e rico do mundo. Mas ela questiona, e sobre morrer por mim? Ele afirma que é evidente, se ela disser para ele morrer, ele mesmo se mataria. Mais tarde na mansão do Duque, ele discute com seus vassalos. Não posso deixar isso passar. O Marquês da Renca foi longe demais. Os homens afirmam que a questão da pensão alimentícia da jovem dama já tinha sido algo extremamente grave. Mas ele cometeu muitos outros crimes, além do mais, ele nem ao menos sabe o nome e idade da senhorita. O Duque questiona qual é a situação atual do Marquês. Afinal, ele executou a ordem de cortar a linha de fundos dele. Os homens dizem que muitos investidores deram para trás. Que a maior parte, tem retirado sua parte nos negócios do Marquês. O Duque questiona se há alguma possibilidade do antigo Marquês ajudá-lo. Mas eles acreditam que seja impossível, já que ele está desesperado para que seu pai não saiba de nada. O Duque compreende a situação. Esta é a Idade do Ouro. É uma época em que a burguesia rica leva vantagem por cima dos aristocratas pobres. O Marquês da Renca, logo, se sentirá miserável novamente. Tão miserável que desejará a morte. Com isso seu pai saberá de tudo. Entretanto, isso ainda não será suficiente. A prota dorme confortavelmente em sua cama. Mas a notificação do sistema não para de perturbá-la e não a deixa dormir. Ela reclama com o sistema que ela ainda tem apenas 4 anos, e precisa dormir, se por conta disso ela não crescer ele vai ter que assumir a responsabilidade por isso. Mas então ela percebe a notificação, o sistema avisa que seu pai está tentando se livrar daquele inútil. Seu pai está pronto para se livrar do Marquês da Renca. O sistema questiona se ela não deveria estar feliz. E oferece uma saída de verdade. Que ela se vingue com suas próprias mãos. Haja por conta própria. E faça seu próprio trabalho. Isso não parece nem de longe uma boa ideia. E ela sabe muito bem disso, mas tendo o bom senso de uma criança de 4 anos, o que ela pode fazer? Sua recompensa para isso é recuperar os bens adquiridos pelo Marquês da Renca com o dinheiro roubado da pensão alimentícia. Assim ela terá a propriedade da mina de pedras de mana. E os direitos sobre a mina de pedras de mana. Mas ela se questiona como será capaz de fazer isso. Porém, os leitores de Rofa não podem ser desonrados por uma saída sem gás. E é claro que ela vai aceitar a missão. Então ela começa a procurar o livro para ajudá-la na missão, o sistema questiona se ela quer solicitar uma novel usando a habilidade de alugar novel. O sistema questiona qual novel ela deseja solicitar.
Então ela solicita seduzir 10 homens em um mundo de harém reverso. Ela vai convocar esse romance e pegar a habilidade da heroína. Assim que o livro se fecha, ela se questiona se deu certo. Então ela percebe que está escrito no próprio livro. Ela definitivamente não esperava convocar essa novel, mas acabou sendo necessário. Para apresentar brevemente, Seduzir 10 Homens é uma novel ruim que ela parou de ler porque a protagonista não beijou nenhum personagem. Ela pensou que nunca chegaria o dia em que ela procuraria por esse romance. Mas ela viveu para ver isso. É engraçado que ela diga isso no corpo de uma criança de 4 anos. O sistema de repente a interrompe, e questiona se ali irá extrair os poderes da heroína da novel usando o atributo Hashi and Cash. Ela afirma que sim, e logo é possível ver alguns corações de cristal alados que representam o poder da heroína da história que ela escolheu. O sistema avisa que só será permitido usar uma habilidade na sua classificação atual. E que ela deve escolher uma. Ela percebe que é assim mesmo que acontece em jogos de azar. Mas logo ela se torna mais confiante, afinal, ela já leu muitas novels, precisa confiar na sua mão para escolher a habilidade que vai ajudá-la. E então decidida ela agarra um coração de cristal azul em sua mão. A habilidade é: não estou atrás de ninguém. Apenas vejo seus sentimentos. O efeito da habilidade é o estado emocional do alvo é exibido com uma mensagem por 3 horas. O número de usos é indicado por corações que aparecem no sistema, ela só tem 5 oportunidades de uso desse poder. O sistema parabeniza, muito bem, a habilidade Ler Mentes foi selecionada corretamente. Mas então o sistema complementa: essa é uma novel que você não completou a leitura. O nível de compreensão da novel é baixo. As habilidades da heroína são reduzidas. A prota reclama: se isto é um problema, o sistema deveria ter avisado antes, esse demônio trapaceiro impostor. Mas agora está feito. Na mansão dos da Renka, um dos homens afirma que não adianta perder tempo com conversas inúteis. Pois o Duque Pyraton disse claramente a ele que nunca investiu nos negócios do Marquês. Ele quer recuperar seu dinheiro imediatamente. E se o Marquês não devolvê-lo agora, ele será levado a julgamento. Eles exigem uma resposta do Marquês da Renka, mas o Marquês ainda não desistiu de suas mentiras. Ele pede que ele se acalme, que essa informação está errada. E mais uma vez ele mostra o cheque com o selo do Duque, afirmando que eles sabem melhor do que ninguém que aquilo não é falso. E ele então tenta sua mais nova jogada. Pensem bem, do ponto de vista de um investidor, o que acontece se o número de investidores aumentar? Um dos homens diz que é por isso que os lucros devem ser compartilhados. O homem se questiona se o Duque realmente vazaria propositalmente informações falsas para monopolizar os lucros. Um outro acredita que ele não contaria uma mentira que logo seria descoberta. Mas o Marquês os manipula, afirmando que o oponente é o Pyraton. Ele é um homem arrogante, egoísta e perverso. Eles pensam que é um fato inegável que Pyraton é notório e prestigioso. Mas então um dos homens tem uma ideia e questiona: então você pode me mostrar o contrato, prova que o Duque Pyraton realmente investiu no negócio. Isso faz o Marquês suar frio, porém ele tem uma desculpa apropriada e afirma que não deve mostrar um contrato de investimento de outra pessoa a terceiros, isso faria não confiável para investimentos, mas afirma que pode mostrar o contrato que ele mesmo assinou com outra pessoa. Então ele conclui dizendo que a evidência física é mais certa do que palavras. Cabe a ele julgarem. Os investidores pedem um tempo para pensar. Enquanto isso, o Marquês se retira da sala. O Marquês reflete que os velhos têm mesmo muito que pensar. Mas de todo modo, é só questão de tempo. De repente o mordomo interrompe e avisa o Marquês que chegou uma visita inesperada? O mordomo avisa que sim e que se trata da princesa Pyraton. Ela veio sozinha? O Marquês questiona. O mordomo afirma que sim e questiona onde ele deve levá-la. Então ele diz para levar a estufa de vidro. O mordomo questiona sua decisão. Então Marquês supõe que ela deve ter sido maltratada no ducado e por isso fugiu. Ele acredita que ela veio pois sentiu sua falta, então ele deve tranquilizá-la. Ele está indo encontrar a garota e o mordomo deve avisar a ele quando os velhos tomarem uma decisão. Em sua mente maquiavélica, o Marquês conclui que pode usar a garota tonta para extorquir mais dinheiro do Duque Pyraton. Os rumores dizem que ele parou de investir, mas com a presença da garota ela pode fazê-los acreditar que ele até aumentou seus investimentos. Ele se sente confiante pois se considera muito inteligente. Enquanto entra na estufa de vidro, ele imagina que a garota deve estar toda animada ao conhecer a estufa, e que com certeza ela vai querer voltar para a casa dele.
Ele imagina que ela com certeza vai ficar surpresa pelo esplendor da estufa de vidro. Ele já tem um plano todo elaborado. Ele vai fingir que está consolando e se assegurar de que ela queira voltar por conta própria. Mas assim que ele avista a garota, ele se surpreende, sua aparência é ótima, e ela até mesmo está vestida com uma roupa luxuosa. Mas logo ele se recompõe e questiona por que ela veio. Ele sua frio, pensando que ela parece melhor do que antes. Então sem hesitar, Prota diz ao Marquês: eu vim aqui para recuperar meu dinheiro. Imediatamente sua habilidade é ativada, e o alvo designado é um Marquês da Renca. Com ódio ele questiona: dinheiro? Você veio buscar seu dinheiro? Sim, meu dinheiro. Ela afirma. O sistema então informa que o Marquês da Renca ficou chocado e zangado com suas palavras e ações. Com muita tranquilidade ela o convida para sentar ao seu lado para que eles possam conversar. O segurança que acompanha a garota questiona como o Marquês se atreve a agir assim com a princesa. Mas ela logo para, afinal de contas, o Marquês é sua presa, ele não deve roubar seu momento. Como ela é muito fofinha, o homem obedece sem questionar. Então ela diz ao Marquês que não precisa agir com cortesia com um homem que roubou o seu dinheiro. O Marquês questiona o que ela quer dizer com roubei seu dinheiro. Então ela afirma que ele roubou o dinheiro que seu pai enviava como pensão alimentícia para que ele cuidasse dela e usou para seus próprios interesses. Mas o Marquês nem espera ela terminar de falar, e acusa de ser uma ingrata. Ele poderia ter abandonado nas ruas, mas ele a criou todo esse tempo. A cara de pau é realmente inacreditável. O sistema avisa que o Marquês da Renca duvida do estado mental da garota, ele está curioso sobre sua condição mental. Ela reflete que seria bom se com essa habilidade ela pudesse ler seus pensamentos, como a heroína da novel, pois isso seria muito mais útil. Mas ela precisa trabalhar com o que tem e continua suas acusações ao Marquês. Dizendo que ele usou sua pensão alimentícia para comprar uma mina de pedras e o direito sobre elas. Mais uma vez ele questiona do que ela está falando, e afirma que esse foi o investimento que o Duque Pairaton fez com ele. Ela questiona se ele então confirma que comprou com o dinheiro do Duque Pairaton. O que seria uma confissão de seu crime. O sistema avisa que o Marquês da Renca está envergonhado por ter essa conversa com uma criança. Ela afirma que acha isso estranho, tudo o que o Marquês comprou foi com o dinheiro de sua pensão alimentícia. Mas ele insiste em sua mentira, afirmando que não, que tudo o que recebeu eram investimentos, ele nunca deu pensão para ela. O sistema notifica que, de alguma forma, o Marquês da Renca está zangado e aliviado ao mesmo tempo. Ele até mesmo se sente mais relaxado. Isso é estranho para ela, como ele se sente relaxado. Não era isso o que o mais preocupava? Então ela fala sobre a mina de pedras de mana. Mas ele questiona que ela é uma criança, não saberia falar sobre negócios de adultos. Agora sim, o sistema notifica que o Marquês está ansioso. Bingo! É isso. Ela conclui. Então ela prossegue com o assunto, dizendo que é tudo muito estranho, pois ouviu dizer que o Marquês usou o nome do Duque Pairaton para encorajar outros nobres a investirem na mina. Ele afirma que não há nada de estranho nisso, pois é normal que as pessoas invistam em negócios grandes. Além disso, isso não é da conta dela. Então ela questiona, se isso não importa, por que está tão nervoso? O sistema informa que o Marquês está ficando nervoso com as palavras dela. Então ela pressiona um pouco mais, dizendo que parece que ele está escondendo um segredo. Para concluir, ela se refere a ele como coitadinho. Por conta do sistema, ela sabe que o Marquês agora está pensando em uma desculpa. Trêmulo, ele diz que não sabe do que ela está falando e que nem mesmo precisa ouvir esse tipo de acusação. Mas ela pode ver claramente o quanto ele está agitado. Com licença, diz o mordomo os interrompendo. O mordomo sussurra algo no ouvido do Marquês. Então Marquês se retira dizendo que não tem tempo para ouvir as bobagens da garota, e pedindo que ela saia agora do local. Mas isso deixa nervosa, pois ele não pode sair assim, não, ela perde sua missão. Ela sabe que se falhar terá problemas graves. Agora ela sabe o quão difícil é perder a razão. Agora que ela não está mais sendo penalizada, ela percebe o quanto aquela punição do sistema é um grande problema. Ela se questiona se deveria roubar os papéis da posse da mina. Porém, o segurança que a acompanha avisa, ele acredita que alguns nobres estão ali hoje, e ele ouviu dizer que o Marquês estava esperando por uma resposta deles. Ela pensa que isso na verdade é muito bom, e que eles devem ir encontrá-los, pois provavelmente, são os investidores da mina de pedras, eles devem se encaminhar à sala de reuniões. Está na hora de um castigo público.
Na sala de reuniões os homens dizem ao Marquês que a evidência física é mais confiável que as palavras. Então, eles não vão retirar seus investimentos. No fim, o Marquês conseguiu o que queria. Houve uma interrupção por parte daquela menina, mas parece que tudo terminou bem para o Marquês. Porém, o trapaceiro começou a comemorar cedo demais. Pois a prota apareceu na sala de reuniões, dizendo aos homens que talvez eles devessem reconsiderar. Docemente, ela os cumprimenta e se apresenta: sou Luatisha, a filha do Duque Paeraton. Todos se surpreendem com a presença da garota, além do mais, é incrível que ela seja tão adorável levando em conta seu sangue. Até sua voz é agradável. Apesar do momento parecer agradável para todos, o Marquês da Renca sabe que tem algo a temer, e ressalta a grosseria da garota, pois ela não pode se meter na conversa de adultos. Entretanto, os homens afirmam que não há problema, pois eles estavam curiosos para conhecer a jovem dama Paeraton. Mas um dos homens questiona o que ela estava falando. Então ela diz que ouviu dizer que o Duque Delvatren, o Duque Escamil e o Visconde Erkel são pessoas extraordinárias. Com essas palavras não há mais o que fazer, pois ela ganhou o coração e o ego de todos. E então com sua voz doce ela diz, que não importa o quão jovem ela seja, está segura de que vão escutar o que ela tem a dizer. Um dos homens comenta que ela é uma verdadeira Paeraton, enquanto o outro questiona o que a senhorita tem a dizer. Então ela começa: meu tio disse que meu pai investiu em sua mina de pedras de mana. Ela questiona por que ele diria algo assim. Os homens explicam à garota que o investimento do Duque é como uma garantia para os outros investidores. Como uma leitora de Rohan, a prota sabe que uma pedra de mana é um minério cheio de mana que aparece com frequência nos romances. O lugar que o Marquês está vendendo como uma mina de pedra de manas para os senhores. É um lugar que pode não ter nenhuma pedra de mana. No entanto, todos sabem que quando o Duque Paeraton faz um investimento, é certo de que essas pedras serão encontradas. Com êxito de 100%. As pessoas creem que isso é possível já que se trata de uma família que possui magia. Mas, seu pai disse que nunca fez esse investimento, não foi? Ela questiona os homens e eles afirmam que sim. Mas o Marquês afirma que tem provas do contrário. Entretanto, a jovem dama conclui que se seu pai investiu então é certo de que a mina esteja cheia de pedras de mana. No entanto, mesmo sendo minerada, os lucros da mina não são perceptíveis. O Marquês da Renca justifica, dizendo que é por isso que crianças não podem participar dessas conversas. Ela não sabe de nada, os custos para a mineração são altíssimos. Um dos homens afirma que é impressionante que ela tenha pensado nisso apesar de ser tão jovem. Mas o Marquês também tem razão. E se não tiver dinheiro suficiente, o Marquês realmente precisa procurar por investidores. Então ela diz que é estranho que não haja dinheiro suficiente. Afinal, se o pai dela deu dinheiro a Marquês, como é que não há dinheiro suficiente? Dessa forma ela desmancha a argumentação do Marquês. Mais uma vez, bingo! Ela acertou na mosca. As palavras da garota realmente afetam os homens, que se admiram tanto com sua inteligência quanto com sua fofura. Mas eles voltam a explicar que o negócio de mineração de pedras de mana não é muito fácil e não é qualquer um que pode minerar. Para esse tipo de exploração é preciso de uma aprovação. E essa aprovação custa muito dinheiro e a preparação para a mineração em si necessita de profissionais qualificados e equipamentos caros. Ela afirma que sabe disso, mas também sabe que seu papai pode pagar por tudo isso. Todos sabem que isso é verdade. A garota de fato tem razão. Então ela faz sua jogada, questionando por que seu papai investiria tão pouco no negócio de seu tio. Já que seu pai não é uma pessoa que faz as coisas pela metade. Essas palavras colocam o Marquês totalmente contra a parede. Então ela investe no elemento fofura para esmagá-lo mais ainda, se desculpando pela sua curiosidade. Ela afirma que sabe que não é uma má ideia receber investimento de várias pessoas para ganhar dinheiro da forma mais segura, mas por que é que ele não recebeu mais investimento do Duque? O sistema notifica que o Marquês da Renca demonstra uma preocupação com seu nível de inteligência. Então ela dá o último golpe, segurando um cheque com o selo do Duque. Ela questiona se o dinheiro que seu pai deu a ele não foi o suficiente ou se ele está mentindo sobre o investimento. Ao ver o cheque na mão da garota ele se irrita, e se lança em direção a ela dizendo que ela deve entregar esse cheque agora mesmo a ele. Porém um dos homens presentes intervém na situação. Ele pega o cheque e questiona a garota se ele pode vê-lo. A garotinha afirma que sim. Ao abrir o cheque o homem entra em estado de choque. Ela questiona se seu tio não recebeu o dinheiro suficiente.
Mas o homem diz que o dinheiro que o Duque Pyraton deu ao Marquês é mais que o suficiente. Isso deixa todos na sala perplexos. O sistema avisa que o Marquês da Renca está preocupado com sua segurança. Sorridente, ela diz que entendeu, parece que seu tio já recebeu muito dinheiro, mas ainda não se sente satisfeito com isso. O sistema notifica que o Marquês da Renca quer realizar algumas cirurgias plásticas para que ninguém o reconheça. Nesse momento ele está tremendo e sem palavras. Mas ela continua a massacrá-lo, questionando por que seu tio quer o investimento de mais pessoas. Insinuando que ele provavelmente quer dividir o dinheiro que ganhou com mais pessoas, já que ele é um homem muito generoso. Mesmo diante da evidente raiva dele, ela não para de falar. Até que o sistema avisa, o Marquês da Renca sente uma vontade forte de acabar com sua vida. Isso é tudo o que ela precisa, ele caiu em sua isca. Logo os homens começam a questionar se é realmente mentira o fato de que o Duque Pyraton investiu nos negócios do Marquês. Se fosse verdade, o Marquês teria dinheiro suficiente para prosseguir sem que eles precisassem investir. Mas de fato, com o dinheiro que está naquele cheque, ele poderia monopolizar os lucros sozinho e gastar sem problemas o dinheiro que o Duque Pyraton lhe deu. Para completar a suspeita dos investidores, a garota afirma que se lembra de ter visto muitas pessoas na casa de seu tio na primavera e no verão deste ano. Com essa afirmação eles questionam se essa seria a mão de obra para a mineração ou se nessa época ele já teria extraído todas as pedras de mana. Talvez a mina já esteja vazia e isso não passa de um golpe. Enquanto isso, ela reflete que ele pegou sua pensão com intenção de ficar com o dinheiro só para ele. E depois venderia as pedras de mana, mas isso teria que ser feito secretamente. E dessa forma, todos os lucros ficariam nas mãos dele. Ainda bem que ela conseguiu desmascará-lo a tempo. Ou esses três teriam sofrido muitos danos. E desse jeito, Pyraton também poderia ser acusado de ser cúmplice dessa fraude. Mas o único culpado é um Marquês da Renca. Animada, ela comenta que o mistério foi resolvido, e que a verdade sempre aparece. Enquanto ele se levanta com raiva, ela completa: então, tio, você pode devolver o dinheiro do meu papai? Então ela faz uma cena. Dizendo que não acredita, por acaso, ele quer dar a ela a propriedade da mina de pedra de mana e os direitos de mineração? Ela diz isso sem se importar com a situação, o Marquês questiona sua ousadia, e o que ela pensa que está fazendo. Mas ela fala de si em terceira pessoa. Lulu só disse isso para o seu bem, tio, e questiona se ele vai realmente devolver o dinheiro, afinal, seu tio é muito esperto. O sistema notifica que o Marquês da Renca tem um forte desejo de socar o rosto da prota. Ela está muito animada com as reações dele. E continua as suas provocações, questionando como ele pode pensar mal da nobre atitude de sua sobrinha e afirmando que esse não é um pedido complicado. Afinal, ela não está sendo má e nem pedindo tudo o que ele tem. O sistema avisa que o Marquês ficou com a mente em branco por 3 segundos devido à tontura. Além disso, estabilidade mental foi totalmente quebrada. Nervoso, ele questiona se ela acha que vai ficar bem depois de tudo isso. E pede que ela só diga logo o que quer e vá embora. Então ela faz uma explicação detalhada sobre tudo o que ela estudou sobre as pedras de mana. Um blá 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 que não nos interessa. Ela tem muitas exigências e fala sem parar enquanto ele mantém o silêncio. Depois dos acertos finais ela sai cantarolando pelos corredores. No fim de tudo, ela não pode acreditar no quanto ficou rica depois disso. E o sistema enche de janelas de notificação. A missão A Vingança Está em Minhas Mãos foi concluída. Você recebeu uma recompensa de 3.000 em dinheiro. E a influência do Duque Pyraton aumentou consideravelmente. Você recuperou uma grande quantidade de propriedades. Será dado uma recompensa adicional. Além disso, tem ganhado a admiração dos nobres de alto nível. Os 3 nobres que viu hoje sempre se lembrarão de você. Pela primeira vez o sistema só deu a ela excelentes notícias. Mas ela comemorou cedo demais. O último painel informa: como a missão acabou, a penalidade será aplicada novamente. Isso a faz entrar em desespero. Ela não está pronta, isto não é momento. Princesa? Os 3 nobres a chamam. Então ela se vira sorridente para eles dizendo novamente o seu nome. Um deles afirma que o nome é muito lindo, ela é mesmo uma fofa. Ela diz que sua mãe lhe deu esse nome. Ele diz que é bom saber que a duquesa pensou nesse nome e ela aproveita a oportunidade para dizer que tem 4 anos. Isso surpreende, pois eles nunca haviam visto uma menina tão inteligente nessa idade. O Ducado Pyraton realmente possui uma grande sucessora. Porém, um deles levanta uma questão, pois ainda há um mistério:
Por que o Duque Paeraton deu aquele cheque ao Marquês, se não foi para investir? Ela diz que isso de fato é um enigma, mas ela sabe a resposta. Então envergonhada ela faz um sinal para que o homem se aproxima, e sussurra em seu ouvido, é porque o papai me ama. Ela é realmente adorável, isso já não é mais segredo. Um dos homens afirma que entende como o Duque deve se sentir tendo uma filha tão encantadora e inteligente. Ela afirma que seu papai é o melhor do mundo. O Duque Delvatren questiona se ela gosta de biscoitos e afirma que tem biscoitos de excelente qualidade em sua mansão. Mas um dos homens logo corta avisando que é algo inapropriado de se oferecer a uma criança. Ele afirma que a pequena o salvou de uma grande perda, por isso ele se sente grato. Claramente esta não é a única razão. Ela concorda com o convite para os biscoitos. Mas seu segurança a interrompe, avisando a senhorita, que Sua Excelência se preocuparia se demorassem mais. Então ela se despede deles, dizendo que tem que comer um bolinho. Absolutamente encantados eles se despedem da garotinha. O Duque Delvatren convida o Marquês Chedorel a partir com ele, mas o Marquês está intrigado, pois acha que já a viu em algum lugar. O Visconde Escamil questiona se ele está certo disso. De alguma forma Chedorel se lembra dela esfregando o chão na casa dos da Renca. Mas logo se desfaz dessa ideia, ele deve ter se confundido, não pode ser possível. Escamil comenta, que de qualquer forma sua resiliência é incrível. Agora ela é como uma semente, dependendo dos cuidados que tiver, crescerá até virar uma forte árvore. Essa garota tem um grande potencial. Ele está ansioso para saber como ela será quando crescer. Chegando à mansão do Duque, ao saltar da carruagem, o segurança que acompanhava comenta que o que a senhorita fez na mansão do Marquês foi incrível. Ele tinha medo de que a garota fosse intimidada, mas ela foi mais incrível do que quando Sua Excelência tinha 2 anos e matou alguns monstros. Ao ouvir isso ela questiona que tipo de criança era o seu pai. Em lágrimas ele diz que tem certeza que ela é assim por conta do sangue de Paeraton, como era de se esperar, com apenas 4 anos ela já é um gênio. Ela tenta consolá-lo fazendo parar de chorar. Ela diz que a cara dele fica feia quando chora, e o instrui a pôr o queixo para cima para melhorar. Ele acha uma fofura, mas lentamente uma figura se aproxima. É o Duque Paeraton, que diz sombrio que o homem parece muito feliz na companhia de sua filha. E ela também parece agir de forma doce e encantadora com ele. Como se fossem uma família. Ao ouvir isso a alma do homem só falta sair do corpo. Mas a prota não compreende o que está acontecendo, e questiona por que o homem está tremendo, se era porque ele queria tocar tanto assim nas bochechas dela. Desesperado por sua vida, ele pede que a senhorita por favor pare. Mas já é tarde demais, a alma dele realmente foi-se embora. Ela ainda não entende o que houve, e pensa que o homem deve estar se sentindo mal. Talvez ele esteja emocionado. O Duque não aceitou bem, que outro tenha recebido a atenção da jovem dama além dele. E arrasta o homem, que implora por socorro. Ele questiona se ele está curioso para saber o limite que uma pessoa pode suportar. Parece que o homem agora está mesmo em apuros. Porém rapidamente sua atenção se dispersa da cena, quando o mordomo e as empregadas comemoram seu retorno. Eles prepararam refrescos para ela, então irão trazê-los. Também comentam que ela deve estar cansada, e uma das empregadas questiona se ela gostaria de se trocar. Nesse momento ela percebe, que tem um lugar para voltar, com gente acolhedora e que a ama. Mais tarde tomando um chá com sua filha o Duque observa, ele pensa que esta criança realmente é um perigo. Ela realmente tem uma grande capacidade de controlar outras pessoas. Mesmo que ela não faça de forma intencional. Agora mesmo ele tem vontade de acariciar o seu cabelo macio, a sua fofura é a sua maior arma. Olhando para esses olhinhos azuis, o Duque tem vontade de socar uma parede. Um de seus subordinados questiona se ele precisa de algo e ele responde que há alguma coisa errada. O homem se questiona se seria a comida, mas ele ainda nem comeu e nega. Na verdade, ele se sente satisfeito só de olhar para sua filha. O Duque revela que ao que tudo indica ela tem o poder de controlar as reações corporais das pessoas. Mas o homem afirma que a princesa não tem nenhum tipo de magia. O Duque acha estranho, é a primeira vez que um Paeraton não tem nenhum tipo de magia, então para ele isso só pode ser algum tipo de habilidade que ele desconhece. O seu subordinado na verdade não acha que é nada demais, ele é apenas o que podemos chamar de louco por sua filha. Mas percebendo que essa não é a melhor resposta, ele concorda com o Duque e afirma que acredita que seja um poder perigoso. Então o Duque chama a atenção de Lulu, ela para de comer por um instante e olha para o seu pai.
Então ele questiona se ela entendeu o que ele acabou de dizer. Ela afirma que sim. Ele pensa que só de ver ela sorrir ele sente de novo um impulso extremamente violento. O sorriso de sua filha realmente tem um grande poder destrutivo. Então ele está disposto a testar. Então ele explica a ela que este é um problema extremamente sério. E começa a instruir a garota. Lulu, o que você vai fazer se alguém tentar acariciar o seu cabelo? Ela responde que não vai deixar. E se alguém quiser tocar sua bochecha? Não. Não. E se te chamarem para comer algo? A resposta é absolutamente não. E ele continua para o pavor de ser o subordinado, e se alguém te der um beijo na bochecha? A garota responde, eu bato. E se quiser te abraçar? É com certeza um sequestrador. Ela afirma. Diante dessas respostas perfeitas, o Duque está muito feliz, como esperado de uma Pyraton, ela é inteligente como o pai. Mas de qualquer forma, isso ainda parece pouco para ele. Na mente do Duque ela precisa usar um tom mais ameaçador. Ele pensa em algumas frases que podem ensinar a ela. Mas ele se recorda dos conselhos da empregada de que ele deve usar apenas palavras e frases bonitas com a senhorita. Então ele pensa numa alternativa como, e se ela disser a quem se aproximar, não cortarei seu pulso imediatamente, primeiro lhe darei um aviso gentil. Isso não seria uma frase bonita? Então ele se aproxima para tocar o cabelo da garota, e ela grita decidida um sonoro não. Não quero. Sua atitude assusta o Duque. Para completar ela aponta para ele chamando de sequestrador. Sua atitude faz o Duque tremer. Mesmo assim ela parece não compreender a gravidade do problema. Ela definitivamente não sabe o que está fazendo de errado e prossegue afastando a mão do pai, enquanto grita as ordens que ele lhe deu. Por fim, com a postura de um anjo, ela pergunta se ela fez bem o que ele ensinou. Tá que ela causou uma ferida irreparável em seu coração. Mesmo o Duque inabalável em qualquer situação foi gravemente ferido por suas palavras. Sua sensação é como se tivessem travado uma faca em seu peito. Um sangramento profundo. Mais tarde na mansão do Marquês, uma hora sombria e derramamento de sangue envolvem o ambiente. Um dos guardas diz gaguejando que há um monstro. Passando em meio à cena sangrenta um par de botas pretas. O Marquês reconhece como sendo o Duque Pyraton. E questiona o que está acontecendo, mesmo na situação de clara desvantagem, ele ameaça dizendo que se ele voltar agora, não fará disso um problema. O Duque Pyraton invadiu a residência de um marquês sem nem mesmo cobrir o rosto, ele realmente não tem medo das consequências. Uma sinistra aura negra que consome a luz, está é a magia do Duque Pyraton. Amedrontado em um canto, o marquês tenta se defender dizendo que ele não pode simplesmente entrar e atacá-lo dessa forma, não importa quem seja. O Duque questiona se é isso mesmo que ele pensa. O marquês afirma que sua família é cheia de prestígio e que sua majestade e outros nobres sabem disso. Sabem do quê? O Duque questiona. O marquês diz em tom de ameaça que se o seu pai, o marquês anterior, descobrir, a atitude do Duque não ficará impune. Mas Pyraton afirma que isso já não será mais preocupação do marquês, pois ele já não estará mais lá. O marquês embora pela sua vida e tenta apelar para o fato deles serem membros da mesma família. O marquês ainda tenta entender por que o Duque está tendo essa atitude, se isso tem a ver com ele ter perseguido a princesa. Mas isso não parece fazer sentido para ele, já que ela nem mesmo é filha biológica do Duque. Ele afirma aos berros que sua irmã teve uma aventura com outro homem. Sem saber que suas palavras só aumentam a ira de Pyraton. Minha filha o quê? O Duque questiona. E uma aura de morte toma conta do lugar. Mesmo que Marquês sinta muito, implore por ajuda. Ele sabe que esse é seu fim. Ele sente em seu pescoço uma dor imensurável. Porém, segundos depois percebe que ainda está vivo. E então o Duque explica e justifica sua presença. Esta é na verdade uma mensagem do antigo Marquês da Renca. Mas ele nem consegue prestar atenção às palavras do Duque, ele não consegue acreditar que ainda está vivo, seu pescoço ainda está no lugar. Sua impressão é que ele havia cortado sua garganta. Mas no fim, ele acredita que seu cunhado o salvou porque são uma família. Mas então, o Duque conclui a mensagem de seu pai é, que foi um desperdício dar um nome da Renca a ele, e ter lhe dado o título de Marquês foi um desperdício maior ainda. O da Renca percebe agora porque o Duque se aproximou de seu pescoço, o anel que prova a liderança dos da Renca, que o Marquês sempre levará em seu pescoço. Foi arrancado dele.
O Duque deixa claro que ele nunca mereceu o status de marquês. E avisa que seu título de marquês será retirado e também o nome da renca. Em desespero o homem percebe que acabou de perder tudo, não há mais esperanças para ele. Está tudo acabado. No dia seguinte na residência Paeraton. As empregadas comentam próximas à jovem dama, vocês escutaram o que houve com o marquês da renca? A pequena questiona o que aconteceu com ele. Uma das empregadas explica que ele perdeu o seu título e se converteu em plebeu. A prota estranha a mudança repentina, e questiona se algum vassalo do marquês se rebelou. Então Nancy explica que não foi nada disso. Na verdade, o marquês da renca estava mais para um administrador temporário do que para um marquês. O marquês anterior havia dado temporariamente o título a ele e havia muitas propriedades e segredos que o marquês não podia acessar. Talvez por isso, ele tenha começado o negócio de pedras de mana para obter mais reconhecimento. Mas o negócio não passava de uma fraude, além disso outras coisas em sua vida falharam também. Atualmente, o marquês se encontra em processo de divórcio com sua esposa. A prota reflete que até mesmo um divórcio atrapalhava a história do marquês. Mas que tudo isso faz parte do rápido desenvolvimento que se espera de um Rofa. A pequena questiona o que acontecerá com Clatier quando concluírem o processo de divórcio. Então a mulher revela que a mãe da senhorita Clatier tem tentado levá-la junto, porém a garota não aceita seguir sua mãe, ela não está disposta a trocar seu futuro título de marquesa para se tornar uma simples viscondessa. E afirma que prefere ficar em um marquesado caído. Tudo isso pela competição boba que ela tem com a prima que será uma duquesa. A prota se surpreende com o número de coisas que está acontecendo na vida daqueles que a fizeram mal. Mas também se impressiona com o vasto conhecimento de Nancy. A garota afirma que as conexões das empregadas são infinitas, mas que ela não deve se preocupar, pois nunca dirá uma palavra sobre ela ou sobre o Duque. Enquanto elas conversam, as outras empregadas fazem as malas da jovem dama, elas selecionam as roupas mais fofas para levar na viagem. Todas estão ocupadas arrumando as malas da princesa e isso a deixa animada. Daqui uma semana a jovem dama irá deixar a capital e partirá para a propriedade do Duque Paeraton. Ela achava que os nobres gostassem da capital, mas seu pai disse que iria embora depois de terminar seu trabalho aqui. O Duque queria partir imediatamente, mas seus subordinados o seguraram um pouco pois, sendo ele um herói de guerra não poderia faltar à cerimônia comemorativa. Ele cedeu e ficou somente para assistir à cerimônia da vitória e partir o mais breve possível. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Pelo que Nancy contou à prota. O Ducado Paeraton fica ao norte. O que faz do Duque o clássico impossível Duque do Norte padrão de um Rofa. Enquanto sonha imaginando que seu pai é um maravilhoso Duque frio do Norte que é quente e amoroso com sua esposa e filha. Notificações do sistema aparecem em sua frente, ela tenta fingir que não está vendo, mas as notificações não param de aparecer. Ela pensa que seu pai o Duque do Norte faz dele um dos melhores personagens do Rofa. Além disso esse personagem costuma ser extremamente rico, o que vai permitir ela desfrutar da sua vida ao máximo. Por fim ela percebe que não adianta lutar contra as notificações do sistema. Então decide conferir enquanto ainda está de bom humor. O sistema carrega e atualiza. Agora o painel apresenta seu nome e seu rank. Até mesmo tem um item novo, uma poção da sorte e a sua recompensa adicional. Ela também não sabia que haviam estatísticas que ela pudesse analisar, se algo assim existia antes, ela deveria ter sido informada há muito tempo. O sistema elogia dizendo que ela orgulhosamente extorquiu a propriedade do Marquês da Renca. O sistema dá aplausos e elogios para a leitora. A respeito dessa missão há também uma missão vinculada. O nome da missão é Minha Fortuna Nunca Para. Essa missão tem uma recompensa de 10.000 em dinheiro. O sistema aconselha a seguir trabalhando duro e fazer sua fortuna. Mas ela pensa que como Lulu ainda é um bebê, ela não tem que se preocupar com dinheiro. O demônio questiona, se ela não quer trabalhar. Mas ela acha isso um exagero pois ela já é herdeira da propriedade de seu pai e ela não deveria ter que trabalhar. O sistema tenta incentivá-la dizendo que leitores de Rofan devem trabalhar sem parar. Mas a verdade é que, por ser apenas um bebê, Lulu está com sono. Porém ela percebe algo diferente nessa janela de missão, não é apenas uma recompensa de 10.000 em dinheiro, mas essa diferente das outras missões não possui condições de penalidade. Ela realmente não quer trabalhar, mas o sistema lembra dos comentários que ela fazia quando estava em sua outra vida. Ela era mesmo uma workaholic. Finalmente ela se anima pensando que não deve simplesmente recusar tanto dinheiro assim. Então ela aceita a missão.
E a janela de notificação atualiza, ela possui 2 missões em progresso. A garota questiona por que a primeira missão ainda não está completa. Então ela percebe que não completou a missão, porque usou a habilidade de alugar novel ao invés de usar dinheiro para invocar uma novel e extrair suas habilidades. O sistema adverte que o deus Afitanes aplica padrões justos, e é responsabilidade da prota ler o contrato cuidadosamente. Padrões justos não é exatamente o que se espera vindo de um demônio. Demônio? As empregadas questionam e a garota percebe que estava falando sozinha esse tempo todo na frente das empregadas. Então ela reage de forma estranha fingindo que estava falando com o ursinho que ganhou. Ufa, essa passou raspando, as empregadas acreditaram e ainda ficaram animadas por ela ter gostado do presente que elas deram. Ela é realmente uma criança fofa, diferente dos jovens mestres. Jovens mestres? Ela acaba de se recordar que tem irmãos, ela se lembra que o demônio prometeu irmãos bonitos, se for pensar em tudo o que ela passou, ela pode acreditar nele sobre isso. Além do mais, seu pai é realmente bonito. Então, os seus irmãos deste mundo também devem ser reais brotos do norte que se parecem com seu pai e que com certeza vão crescer de forma atraente. Então ela pergunta às empregadas como são meus irmãos? Elas ficam em silêncio e até mesmo um pouco constrangidas. Ela percebe que a reação delas não foi das melhores, talvez aquele demônio tenha enganado novamente. Finalmente chega o dia da viagem, é o dia em que a jovem dama conhecerá o ducado de Paeraton. O mordomo reflete que o dono do castelo está finalmente voltando. A mansão conta com majestoso lobby para receber o duque. Um interior digno onde o duque pode descansar confortavelmente e até mesmo uma atmosfera assustadora condizentemente preparada para o duque. Mas um dos homens questiona se essa atmosfera sombria não vai assustar a garota. Quem? O mordomo questiona. A filha do duque. Os empregados explicam. Ela é a razão pela qual Sua Excelência está voltando apressadamente para o norte. Porque os outros duques não param de enviar convites para encontrar a jovem dama. Mas o mordomo não acredita em nada disso, para ele as pessoas do ducado só têm falado absurdos. E não deve haver distrações ao receber Sua Excelência. A caminho na carruagem está a prota, ela está pensando que estava tudo perfeito até a Ana fazer vestir uma roupa de frio super pesada. Ela até tentou fugir. Mas por fim acabou viajando em roupas muito quentes. O duque questiona que diabos é essa roupa que a faz parecer uma bola de algodão. A garota explica que as Unis fizeram vestir isso pois ela deveria se agasalhar pois no ducado é muito frio. Ele questiona se ela está com frio, mas ela afirma que não está bem quente. Mas isso é óbvio afinal, ainda não estão no ducado. Ela pensa que é claro que está quente, a transformaram um ursinho de pelúcia ambulante. Então ele questiona por que ela ainda está vestindo isso, ele não entende que o norte pode ser frio pois sempre viveu lá. Então ela afirma que ainda está vestindo, porque suas Unis estavam preocupadas com ela. Ela reflete que na verdade está feliz, pois sempre invejou as crianças que reclamavam que a mãe as obrigava a usar muitos casacos. O duque diz que não entende exatamente o que ela quer dizer, mas compreende, é irritante e inútil, porém não dá para ignorar a necessidade. É mesmo uma sensação estranha. Ela insiste que seus cuidados com ele não são inúteis, quando ela cuidou de sua cicatriz sabia que ela não iria mais sumir. Mas como não pode fazer isso antes, então ela faria agora. Mesmo que seja irritante, ele está grato que ela queira cuidar dele. Com a chegada da carruagem, os empregados do ducado finalmente veem pela primeira vez a jovem dama. Para eles ela parece um ursinho andante. Não é nada como eles imaginaram, sendo uma Paeraton eles esperavam que ela tivesse uma aparência fria e venenosa. Mas ela é apenas um bebê. Ele questiona se ela está com frio, os servos imaginam que isso deve ser algum tipo de ameaça que ele está insinuando que ela vai ficar no frio para sempre. Porque o corpo da pessoa fica frio para sempre após a morte. As empregadas que vieram com a jovem dama entram em desespero pois a jovem dama espirrou, elas correm para levá-la o mais rápido possível para dentro. Aqueles que ainda não conhecem a jovem dama, imagina que as servas que vieram de lá e enlouqueceram, deve ser algum tipo de loucura coletiva. Mas então o duque pega a prota em seus braços. E a ergue com carinho, o que choca ainda mais os empregados da mansão Paeraton. Assim que ele a pega, ela começa a fazer aquilo de novo de gritar sequestrador. Mais rapidamente ele a para, pedindo que ela fique quieta dessa vez. Ela aceita sem questionar. Então ele entra com a garota no colo pela mansão enquanto as empregadas o cumprimentam. Ele afirma que ela não deve deixar que outras pessoas a levantem.
Vendo essa cena todos estão realmente em choque. O mestre mudou muito. Já voltou, senhor? Diz um dos jovens mestres que esperava a chegada dos dois na escada principal do palácio. Então ele diz para a garota Lulu, estes são seus irmãos, ela agora tem um olhar analítico sobre eles são realmente todos muito bonitos. Ares, o segundo filho tem um nível bem alto de beleza, o jovem Ixion, que é o terceiro filho do duque segue a mesma linha. Diante disso, a prota até pede desculpas por xingar o mundo do deus Afitanes. Eles são todos belezas nota 10. Ela reflete que precisa causar uma boa impressão. Como instruída pelo seu pai, ela se apresenta dizendo seu nome, Luatisha. Ela está muito animada em conhecer seus irmãos, não vê a hora de conhecer seu irmão mais velho que é bonito e bobão. Para conquistá-los ela mantém um sorriso inocente para causar uma boa impressão. Mas parece que seu irmão mais novo, Ixion, possui uma certa implicância com ela. Em seu primeiro encontro ele a chama de fracote. Afirma que a recepção já acabou, então ele vai indo embora. E também diz a prota em tom de ameaça, que é melhor ela tomar cuidado, afinal, os fracos morrem facilmente. Com esse tipo de atitude é fácil entender por que o duque não deixa a Luatisha no ducado. Porém, depois dessa cena o outro irmão se aproxima dizendo o nome dela. Ele diz que sua viagem deve ter sido difícil, e que com certeza ela deve estar cansada. Ela tenta disfarçar já esperando que será desprezada como foi por seu terceiro irmão. Ele se apresenta como Ares, seu segundo irmão. Toca em suas mãos dizendo que ela deve estar com frio, e afirmando que a capital deveria ser bem mais quente que o ducado. Ela diz que está bem pois se agasalhou. Mas ele insiste que suas mãos estão congelando. Em um tom fofo ele diz: irmãzinha, não congele. Ares, o segundo filho parece ter uma personalidade melhor, esse é o irmão bonito e bobão. Ainda há uma luz no fim do túnel para nossa prota. E é isso pessoal, e assim, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras. Obrigada. Até mais. Fui.